Que famílias poderosas existem, todos nós sabemos. Desde a antiguidade, passando pela Idade Média e até a Idade Moderna, sempre houveram e sempre haverá famílias que acumulam muita riqueza e poder. Algumas famílias são mais conhecidas do grande público, como os Bush, Rockefellers, Rothschild, Ford, Morgan, DuPont e muitas outras. Mas hoje eu vou mostrar a vocês uma família um tanto desconhecida. Eles estão fora do radar da maioria das pessoas. Essa família não é nem americana e nem inglesa. Se pesquisarmos no Google a lista das famílias mais ricas do mundo, você verá que o primeiro lugar está para a família dona do Walmart, os Walton, com cerca de 220 bilhões de dólares. Mas a família que eu vou mostrar para vocês hoje tem uma fortuna ainda maior que os donos da rede Walmart e nem aparece sequer nessa lista. Eles são muito discretos, mas por trás dessa cortina possuem um poder incomensurável, um império de centenas de bilhões de dólares. Essa família secretamente controla a Europa e seus tentáculos se espalham também por todo o canto do mundo. São compostos por banqueiros, empresários, diplomatas e até políticos e militares. Seus negócios vão desde telecomunicações, energia, atividade bancária, farmacêutica, transporte aeroespacial, saúde, setor militar, celulose e muito mais. Hoje você vai conhecer a história não contada da família sueca Wallenberg. Já aproveita e se inscreva no canal, mestre, curta esse vídeo, compartilhe com o máximo possível de pessoas porque esse assunto é incrível e não tem quase ninguém falando sobre os Wallenberg aqui no YouTube. E comente aqui dando ideias de novos vídeos para o canal. Nós estamos com a meta dos primeiros 1000 inscritos e contamos com você. Vamos lá, sem enrolação. Para se ter uma noção da força dessa família, os Wallenberg possuem uma grande participação da empresa farmacêutica AstraZeneca. Ela ficou muito famosa recentemente na pandemia do C-19. Empresas como a Electrolux, Ericsson, além de todas essas, também essa família possui cerca de 1/3 da bolsa de valores da Suécia. E a Suécia é hoje uma das maiores economias da Europa. Somando todos os ativos da família, o seu império hoje corresponde a 275 bilhões de dólares. Mas esse valor já é desatualizado e pode estar ainda maior. Isso já é maior do que a fortuna do homem mais rico do mundo, Bernard Arnault. Eles também possuem um excelente networking, tendo contato direto ou indireto com as pessoas mais ricas do mundo. Afinal, eles também possuem participações em suas empresas. Mas como eles chegaram a esse ponto? Como conseguiram chegar tão longe e acumular tanta riqueza e poder? Vamos lá, tudo começa no ano de 1837. Muito antes da crise de 1929, os Estados Unidos experimentaram uma outra crise, chamada Pânico de 1837. Essa crise financeira durou até meados de 1840. Nesse período, o comum de todas as crises financeiras que atingiram os Estados Unidos era perda de empregos, desvalorização do dinheiro, negócios fechando, o básico de sempre. O Pânico de 37 aconteceu por uma série de motivos que vão desde empréstimos ruins a maus pagadores, especulação financeira, colheitas ruins no território americano e o preço de um dos commodities mais exportados dos Estados Unidos, o algodão, que acabou disparando seu preço. Esses fatores fizeram com que a crise estourasse e atingisse em cheio a população americana, que estava começando a se desenvolver. Vários bancos e empresas foram à falência. Apesar de isso ter sido um período complicado, em meio a essa crise surgem as oportunidades de aprendizagem. Em meio a esse furacão todo, um membro da família Wallenberg estava presente. O nome dele era André Oscar Wallenberg, que era um oficial da marinha sueca hospedado nos Estados Unidos daquela época. André notou algo muito importante. Os bancos e instituições financeiras americanas daquele período eram extremamente incompetentes, não sabiam gerir corretamente os recursos dos seus clientes. Vendo tudo isso, ele acabou tendo algumas ideias inovadoras e decidiu abrir um banco em sua terra natal, lá na Suécia. Em meados do século XIX, os bancos da Suécia eram muito arcaicos. Era difícil transferir dinheiro e suas poupanças não rendiam nada, afinal eles não realizavam empréstimos. Sim, é isso mesmo. Naquela época, os bancos só serviam para você depositar o dinheiro e não realizavam empréstimos para ninguém, nem para pessoas físicas nem para empresas, algo que é muito comum hoje, mas na Suécia não existia. O mais incrível disso tudo era que na época a Suécia estava passando pelo seu processo de industrialização, com ferrovias, portos, indústrias e muito mais. E os bancos da época simplesmente não ajudavam essas empresas com financiamento. Eles estavam deixando muito dinheiro na mesa. Além disso, há 200 anos atrás não existiam as barreiras econômicas e jurídicas de hoje para abrir um banco. Era muito mais simples e qualquer um podia abrir o seu banco. André não perdeu essa oportunidade e, com a ajuda de alguns amigos, trouxe para a Suécia um banco moderno que ele havia visto lá nos Estados Unidos, que fornecia empréstimos às empresas e indústrias com juros muito bons para a época. O nome do banco era Stockholms Enskilda Bank.
e foi fundado em 1856. Com o passar do tempo, uma massa gigante de pessoas decidiu depositar seu dinheiro no banco dos Wallenberg. Afinal, os juros que eles pagavam eram muito maiores do que qualquer outro banco de sua época. Fora da Suécia, é claro. Além disso, o banco surgiu no momento certo, pois eles estavam emprestando dinheiro depositado dos usuários do banco para outras pessoas e empresas, justamente na época de pujança econômica, onde a Suécia estava enriquecendo com sua industrialização. Em pouco tempo, os Wallenberg notaram que com um montante de dinheiro que estavam conseguindo, também valia a pena comprar partes e participações de outras empresas suecas. Dessa maneira, basicamente qualquer um trabalharia para eles, de maneira direta ou indireta. Um sueco iria depositar seu dinheiro no banco dos Wallenberg, esse dinheiro seria emprestado para uma empresa que agora também seria da família, e por sua vez, essa empresa deveria pagar os empréstimos com juros para o banco, que também era da família. Esse ciclo fez com que em poucas gerações, a família se tornasse uma das mais ricas e mais influentes da Europa e do mundo. O filho de André, Knut Agathon Wallenberg, também entrou para a política, fazendo parte do conselho da cidade de Estocolmo, ajudando no desenvolvimento e organização da cidade, que cresceu muito nesse período de pujança da Suécia. Passou 12 anos como parlamentar e também atuou como ministro das Relações Exteriores durante o período da Primeira Guerra Mundial. Vários membros da família já participaram do poder público, como no judiciário e no parlamento, mas não tardou para o governo da Suécia se incomodar com todo esse poder, e no ano de 1916 foi passada uma lei que proibia bancos de possuírem grandes partes de empresas industriais do país. E agora entra uma sacada de mestre da família. Eles se adaptaram e criaram uma holding chamada Investidora AB, que era proprietária local de todos os bancos da família. Isso fez toda a diferença. Agora, os membros da família não investiriam mais como as pessoas físicas em várias empresas, mas investiriam através dessa holding, burlando a lei passada na Suécia em 1916. Essa ideia manteve o poder dos Wallenberg, que na década de 1970 já possuía mais de 40% de toda a mão de obra de indústrias suecas, além de quase 40% de toda a bolsa de valores do país. O seu ápice chegaria durante a Segunda Guerra Mundial, quando os Wallenberg seguiram o exemplo dos Rothschild, que é uma outra mega família que faremos um vídeo no canal sobre eles no futuro. Os Rothschild sempre venderam para os dois lados de uma guerra, e o mesmo foi feito pela família sueca. Eles fizeram acordos com os aliados e também com a Alemanha nazista. O acordo com os alemães era comprar as empresas alemãs como a Bosch e manter a segurança delas durante a guerra, com a promessa de vendê-las aos antigos proprietários após o fim do conflito. Isso fez com que as empresas se mantivessem operacionais mesmo durante a guerra. Incrível, não é verdade? Saber que boa parte das empresas alemãs que conhecemos hoje só sobreviveram com a ajuda dessa família que você mal conhecia. Um adendo importante é mencionar o nome de Raoul Wallenberg, um membro da família que foi embaixador da Suécia na Hungria durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi o responsável por salvar milhares de judeus da perseguição dos nazistas durante esse conflito e acabou sendo capturado pelos soviéticos na invasão da Hungria e nunca mais foi visto. Após o fim da guerra, os Wallenberg não eram mais os donos dessas indústrias, mas através de sua holding, eles mantiveram participações nessas empresas, aumentando ainda mais suas operações e suas fortunas na proporção que essas indústrias cresciam. Inclusive, essa é a tática do qual a família se utiliza até os dias de hoje. Eles mantêm sua fortuna na holding da família, para que nenhum membro específico fique com o controle de muito do patrimônio. Na prática, eles não são donos de nenhuma empresa. Por isso, você não vê os nomes deles em nenhuma lista de bilionários ao redor do mundo. Nenhum Wallenberg estará em nenhuma lista das pessoas mais ricas do mundo. Mas assim, eles conseguem preservar a sua riqueza, sem destruí-la com as gerações futuras. Afinal, você não sabe se o seu neto ou bisneto não vai acabar com todo o patrimônio que você lutou para conseguir na sua vida. Essa tática tem se tornado muito efetiva, e agora a sexta geração da família está se preparando para assumir os negócios. Os membros dos Wallenberg recebem educação de ponta, além de participarem das Forças Armadas da Suécia, e tem contato com os negócios já desde muito cedo. Existe uma espécie de maldição nas famílias ricas que fazem com que toda a fortuna seja perdida até a terceira geração. Mas os Wallenberg são alguns dos poucos que quebraram essa maldição e continuam mais fortes do que nunca, há mais de um século influenciando também na vida das pessoas. Mas eles não apenas acumulam riqueza, a família também investe em filantropia. Desde o século passado, eles doam enormes quantidades de dinheiro para a caridade. E aí, o que você achou da família Wallenberg? Você já conhecia eles? Comenta aqui. E se você é mestre em economia como a gente, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e fica agora com esse conteúdo que nós fizemos sobre o porquê que os carros no Brasil são tão caros. Assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Fique com Deus, mestre, meu muito obrigado e até mais.